Oi, primeiramente Feliz Natal a todas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Raíza, esse é a Linha Contada. Puxa o fio e vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre Carla Madeira. Ainda vale a pena ler em 2026? Resolvi fazer esse vídeo porque eu vi uns TikToks falando sobre os livros da Carla Madeira e a galera cancela bastante, principalmente o primeiro livro dela, e a galera fala muito mal, assim, da coitada. Mas também teve essa questão no Clube do Livro Descolonizando a Estante, né? A gente costuma falar sobre livros mais sensíveis, livros com temáticas mais realistas, livros que têm essa pegada. E aí a gente falou no último encontro sobre os livros dela. Eu tinha falado no último encontro e no encontro retrasado. Então gerou bastante debate o livro dela, principalmente Tudo é Rio. Ela vai ter 3 livros, o primeiro é Tudo é Rio. O segundo dela é Natureza da Mordida. E o terceiro é Véspera, que inclusive vai sair uma adaptação para uma série com a Bruna Marquezine, tá? Babado. O primeiro livro dela vai ser Tudo é Rio. Inclusive foi um dos livros que eu mais me apeguei na minha vida. Tipo, esse livro ele é todo marcado. Ele tem boneco, ele tem muitas coisas, porque eu usei bastante ele, já tá até rasgado, coitado. E assim, esse foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a entender mais o que eu gostava, de fato. Não só livros booktalks, não só livros tiktocáveis. Eu gosto de personagens reais. Então, eu gosto de personagens que de fato sejam reais. Eu acredito que personagens foram criados para serem uma representação do que é humano. Então, definitivamente, eu gosto de personagens reais. E eu gosto desses livros, tanto o Tudo é Rio quanto os outros livros, justamente por eles terem personagens extremamente reais. E eu, no fundo, acho que é isso que as pessoas não gostam. Elas não gostam do que é real. Só que a questão é, se você não gosta do que é real, esse livro não é pra você. Tudo é Rio vai falar sobre a Dava, o Venâncio e a Lucy. A Dava e o Venâncio são um casal muito apaixonado, mas eles têm muitas questões. O Venâncio desde sempre mostra uma certa possessividade / agressividade em relação à Dava. Mas a gente vê o romance deles desaflorar, então a gente vê eles se apaixonando aos poucos, tipo, a gente vê ela vendendo as empadinhas da mãe dela e passando em frente à carpintaria do pai dele. Então, assim, é muito acessível, tipo, a gente vê a trajetória deles caminhando um com o outro, se apaixonando, vivendo juntos, é um amor muito impactante, assim, de começo. Logo depois, a gente vê um trauma na vida deles. Eu não vou dar o spoiler, mas a gente tem um trauma na vida deles, que o Venâncio, a Dava fica grávida, ela tem um filho, e o Venâncio surta e faz algo muito ruim com essa criança. Tipo, é um bebezinho, ele surta de ciúmes e ele faz algo muito ruim com essa criança. E ele acredita que todo mundo, na verdade, acredita que ele matou a criança. Eu não posso nem falar isso, Deus. E, na verdade, todo mundo acredita que ele tirou a vida da criança. Ali começa o trauma na vida dos dois. Tipo assim, isso ocasiona um separamento. Os dois vão pra lados distintos. A Dava nunca mais fala com ele, a Dava nunca mais olha na cara dele. E ele vive correndo atrás dela e do perdão dela. E nessa confusão toda da Dava perder o filho dela, que era um grande amor da vida dela, também perder o Venâncio por essa loucura que ele fez. Os dois ficam separados por anos e dentre isso a gente conhece a Lucy, que é a prostituta do bairro, tipo assim, a prostituta da pequena cidade. Ela é a pessoa mais cobiçada, a prostituta mais cobiçada, e todo mundo da cidade quer ela. Aí a gente acompanha a história dela, de como ela se tornou prostituta. Ela teve uma infância muito difícil, morando com uma tia que controlava muito ela. E aí ela se viu nessa coisa de ficar com os homens, agradar eles, se sentir desejada, que era algo que ela não sentiu na família que ela cresceu. Então o livro é bem cru mesmo, a gente acompanha ela fazendo certas coisas, o início de tudo, quando ela ainda era adolescente. Então, assim, ele é bem cru. Se você não gosta de livro, assim, bem cru, eu não vou dizer que ele é pesado, mas ele é muito cru. E aí a gente vê as cenas de como ela se tornou uma prostituta, a mais cobiçada da cidade. Só que a única pessoa que não deseja ela é justamente o Venâncio, porque ele deseja a Dava, ele deseja ter a Dava de volta. Então o personagem do Venâncio fica vagando pela cidade, sem ter rumo, sem ter nada. E a Lucy não gosta disso, porque ela gosta de ser desejada. Se esse homem não deseja ela, ela tem que fazer o contrário, ela tem que fazer ele desejar ela.
Então ela consegue fazer ele desejar ela e ali eles têm uma noite. Mas o que irrita ela é que ele sempre vai pensar em voltar pra Dalva. Ele não quer ela, ele só quer uma mulher que ocupe o lugar da Dalva, que é o amor da vida dele. Então ela fica com muita raiva, isso machuca de certa forma ela, isso dele não querer ela. E aí eles ficam envolvidos nesse triângulo amoroso, tipo assim, quando a Dalva passa na rua, a Lucy faz chacota, ela brinca, ela judia. Então eles ficam nesse vai e vem, nesse impasse dos três. A decorrer do livro a gente descobre que o filho da Dalva estava vivo e ela escondeu isso durante anos de todo mundo e até mesmo do Venâncio. No final, a gente vê a Dalva chegando com a criança e mostrando pro Venâncio que a criança estava viva. Então, a galera acredita que não se passaram tantos anos assim, quando na verdade se passaram muitos anos, e isso impacta na visão do livro. Ela não chegou a perdoar ele de primeira por tudo que ele fez, por ter tentado matar o filho dela, nem nada. Então, assim, o plot twist é muito bom. Eu gosto bastante desse plot twist, eu não esperava. E é um dos melhores livros que eu li na vida. Ele é bem cru, ele é bem nu. Tipo assim, tem muitas partes bem íntimas descrevidas bem detalhadamente. Então assim, se você não gosta, definitivamente este livro dela não é pra você. Mas existem outros. O segundo livro vai ser Natureza da Mordida, que é um livro bem sensível. Eu acho que comparado com Tudo é Rio dela, esse livro aqui vai ser mais sensível. Ele não é tão cru, mas ele é muito mais sensível. Eu acho que ele capta muito mais a sensibilidade do ser humano. E nesse livro a gente vai conhecer uma jornalista que tá ali andando pela praça e ela encontra uma senhora e essa senhora começa a falar muito com ela. Nisso, ela acha muito interessante tudo que a senhora fala com ela. Ela começa a acompanhar a vida da Bia, que é uma psicanalista aposentada. E aí ela começa a acompanhar a vida dela, o dia a dia dela, como que funciona a família dela. E aí, no meio do livro, a gente descobre que a Bia, ela tem certos problemas de memória. Então, algumas coisas ela vai começar a contar errado pra jornalista, só que a jornalista não sabe. Então, ela acredita que a Bia tem um certo tipo de vida que ela não sabe e que a Bia não tem. Então, em determinado momento, quando ela acaba conhecendo um pouco mais da família da Bia, ela começa a descobrir que tudo que a Bia contou pra ela não era verdade, que muitas das coisas estavam erradas. E aí ela começa a ir mais a fundo e descobrir que a vida da Bia foi marcada não por uma tragédia, mas por uma partida. Ela tinha ali o marido dela, a filha dela, ela tinha tudo perfeito. Hoje em dia a filha dela já é grande, já tem um filho. Mas na época ela tinha a vida ali toda perfeita, o marido, o filho, e o marido dela foi embora. Ninguém sabe por que ele foi embora, ninguém sabe por que. A filha deles não sabe por que ele foi embora. Então a filha deles culpa muito a mãe por ter feito o marido ir embora. Na cabeça dela, a culpa do pai dela ter ido embora é da mãe dela. A mãe dela fez alguma coisa, a mãe dela mandou o pai dela embora, aconteceu alguma coisa. Então elas meio que tem essa rixa entre as duas. Tipo, a filha dela não gosta mais da mãe, porque ela era muito apegada ao pai, e o pai dela deixou elas, e ela acredita que é por causa da mãe dela. E a Bia já tá ali na sua velhice, ela já não se lembra muito das coisas. Ela vai contando lapsos do que aconteceu, a gente vai sabendo por partes do que de fato aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito ruim envolvendo este homem, este marido dela. E aí o livro é bem passado, tipo assim, ele é muito narrado por partes, a gente não sabe de fato o que aconteceu até chegar no final. E eu acho que isso é o que alimenta muito esse livro. Tem partes que são mais simples, tipo elas conversando, elas falando com as outras. E aí meio que quando a Bia recorda de tudo que aconteceu, ela vai contando, o assunto vai ficando mais forte, mais pesado. Ele é muito instintivo até você ler o final. Confesso que quase no meio do caminho eu dei uma parada, mas ainda bem que eu voltei a ler porque o final é muito surpreendente. Bom, no final do livro, a filha da Bia vai atrás do pai dela. Ela acaba encontrando um endereço, porque ela não sabe nada do pai dela. Ela não tem paradeiro, ela não tem nada que faça ela saber onde ele tá. É como se ele tivesse sumido. E aí ela consegue o endereço e ela vai atrás dele em uma praia muito afastada. E ela chega pra ele e encontra ele, assim, é um encontro muito emocionante. Ela sente muitas saudades. E aí eles sentam juntos e ela faz a grande pergunta que ela queria fazer a vida toda dela. Por que você foi embora? E aí o grande plot twist é que a gente, tipo assim, a Carla Madeira dá uma margem pra gente saber o que é, mas a gente não imagina, de verdade.
O final desse livro é um pouco pesado, claro, mas ele é muito instigante. Tipo assim, você quer muito saber o que acontece no final do livro. E quando você sabe, você fica assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu passei uns 3 dias, assim, olhando pro nada, raciocinando e pensando nesse livro. Me impactou muito, eu não esperava esse final na época que eu li. Então, é muito forte, é um pouco pesado o final. Mas eu acho que esse daqui é um dos livros mais sensíveis dela. Então, gosto muito dele. Inclusive, eu acho ele muito lindo. Ele tem essa parte azul aqui e a capa dele é muito linda. É tipo um olhar de uma baleia, tipo, é muito lindo. Eu acho que é o meu preferidinho dela em relação à capa e tal. Terceiro e último livro é Véspera, que é o que está sendo adaptado com a nossa Bruna Marquezine. Sobre esse livro, eu não posso falar muito dele, porque eu não li todo, porque eu lembro que na época eu tenho muita vontade de voltar a ler. Mas eu lembro que na época ele me deu muita ansiedade por causa da forma como ele é escrito. Eu vou explicar pra vocês. Nesse livro, a gente acompanha uma mulher que ela é muito religiosa. Tipo, ela é realmente muito religiosa. Ela tem muito aquilo da religiosidade, não é que ela é uma pessoa cristã nem nada, ela só é muito religiosa. E aí, ela tem muitas brigas com o marido dela e tal, eles não estão bem, não tem um relacionamento muito saudável. Nisso, ela está grávida de gêmeos. Quando ela vai ter os gêmeos, o marido dela, como uma forma de se vingar do que ela faz, tipo, do que ela é, por causa da religiosidade dela, ele batiza as crianças com o nome de Caim e Abel. E pra quem não sabe, Caim e Abel é da história da Bíblia, de que, se eu não me engano, Caim mata Abel. Tem toda a coisa do Abel ser o filho bom e o Caim ser o filho mau. Então, ela acredita que quando ele faz isso, ele tá predestinando os filhos dela a terem um final ruim. Ele tá predestinando ela a ter um filho mau e um filho bom. E aí as crianças vão crescendo. Como ela não quer falar o nome do filho dela, como ela não quer dizer que o filho dela é Caim, tipo, sabe? Ela coloca o nome dos dois como Abel. Então eles passam a chamar os dois filhos de Abel. À medida que os meninos vão crescendo, a gente vai acompanhando eles sendo chamados de Abel e tendo vidas diferentes. Um é mais inteligente, mais proativo, o outro é mais preguiçoso, mais considerado burro. E aí, à medida de que tudo vai correndo, ninguém mais sabe quem é Abel e quem é Caim. A gente só sabe que tem um filho que é muito bom nas coisas e outro que é muito ruim nas coisas. Paralelo a isso, a gente tem uma família de uma mãe que tá muito cansada. Ela tá muito instigada da vida dela, muito fadigada. Ela é casada com um cara chamado Abel, a gente não sabe muito bem, ela só fala que o Abel é muito ruim pra ela. E aí ela acaba deixando o filho dela. Ela larga o filho dela em um lapso de surto, de raiva, de cansaço. Ela larga o filho dela numa rua, numa via qualquer. Quando ela tá no meio do caminho, ela se dá conta do que ela fez. E ela volta. Quando ela volta, ela não encontra mais a criança. Então a gente vai tentar saber o que vai acontecer com a criança e com ela, já que ela fala que a Abel vai matar ela, a Abel vai fazer alguma coisa com ela. E eu digo que é paralelo justamente porque as duas histórias se encontram. Uma história é no começo e a outra história é no final. A gente vai acompanhando os capítulos divididos. Por exemplo, ao invés de ser o capítulo 10 e 11, não é o capítulo 10 e 12. E a outra história fica com o capítulo 11 e 13. Então, no final da história, esses dois capítulos vão se juntar e a gente, de fato, vai saber o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, porque eu lembro que eu não consegui terminar de ler ele. Eu deveria ter terminado pra fazer esse vídeo, mas acabou que eu não terminei. E eu gosto muito mais assim, sendo sincera. Eu gosto de saber o que não acontece no livro. Eu acho que deixa ele muito mais instigante pra mim, que já acompanhou os outros 2 livros. E porque eu vou assistir a série, né? Então, quando eu assistir a série, eu vou saber o que vai acontecer com os 2 personagens. Mas é basicamente isso dessas 2 famílias disfuncionais, que depois a gente sabe que, na verdade, uma história é continuação da outra história. Inclusive, eu acho isso da Carla Madeira de misturar os capítulos muito interessante, de verdade. Eu acho que eu nunca cheguei a ver nenhum outro livro assim. É muito interessante a forma como ela mescla os capítulos ali um com o outro. Uma hora a gente tá acompanhando uma família com um filho chamado Caim e Abel. Outra hora a gente tá nessa esposa do Abel, que a gente não sabe qual o Abel que é. É o Abel do bem, é o Abel do mal, é o Caim. Então, assim, é muito misterioso. Tudo é muito misterioso. A gente fica naquilo de querer saber o que vai acontecer com o Caim, com o Abel.
Tanto que foi isso que me deu ansiedade nesse livro. Eu ficava muito, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E acabou que eu parei, porque o livro tava corroendo a minha sanidade mental. Eu espero que quando vocês leiam, isso não aconteça com vocês, de verdade. É muito ruim. Respondendo a pergunta agora, vale a pena ler Carla Madeira? E a resposta é sim, vale muito. Pra mim, se você não gostou do primeiro livro, se você achou ele pesado, se você achou ele cru, ela tem outros 2 livros muito incríveis, de verdade. Acho que vale a pena muito ler. Se você não gosta dessa coisa do cru, a gente tem o Natureza da Mordida, que é mais sensível, puxa por esse lado mais sensível. Ainda é realista, mas puxa pro lado sensível. Então, pra mim, faz total sentido você ainda ler essa autora, porque é uma escrita muito boa, uma literatura gigante. E eu gosto muito de verdade de todos os livros dela. Aconselho vocês muito a lerem. É isso.